bem-vindos a mais um webinar da Trigénios. Espero que seja do vosso agrado. Hoje vamos falar sobre um tema diferente. Vamos falar sobre o planeamento fiscal e o financiamento de empresas. Trata-se de um webinar online, como tal, sujeito aqui a pequenas questões de internet. Esperamos que nos estejam a ver e a ouvir bem. Pedimos que, no caso de nos estarem a ver ou a ouvir menos bem, que utilizem o chat para nos passar essa informação. O chat estará disponível durante todo o evento. É aqui que poderão colocar as vossas dúvidas e as vossas questões. Poderão também utilizar o e-mail da Trigénios, o formação@trigenios.pt, e no final do webinar será lançado o inquérito que avaliará, onde poderão avaliar esta ação e sugerir novos temas para novos webinars. O meu nome é Jorge Galhispo e sou da Trigénios. Para este webinar convidamos aqui três pessoas que claramente dominam esta matéria, não é certamente o meu caso. O Filipe Cortês, da Trigénios, administrador e diretor financeiro, fará aqui um pequeno enquadramento sobre este tema. Depois, o Dr. Vítor Santos, da VL Santos e Associados, falará aqui também sobre o encerramento de contas, e o Dr. Horácio Mota, da Ino4U, falará sobre o planeamento de empresas. Esta é a nossa agenda, portanto, acabei de enunciar agora, portanto, o Dr. Vítor Santos falará sobre o planeamento fiscal e no encerramento de contas, o Horácio Mota, o financiamento de empresas e projetos de investimento, e, por fim, teremos então uma sessão com perguntas e respostas. Muito bem, então falar aqui um bocadinho sobre a Trigénios, não me vou alongar muito. Portanto, a Trigénios é uma empresa que tem sede em Fátima, tem uma filial em Santarém e outra em Lisboa. Em cada uma destes locais nós contamos com equipa técnica e também equipa comercial. Somos uma empresa com 86 ou 87 pessoas à data atual. Temos 25 anos, celebramos há 2 meses o nosso 25º aniversário. O nosso volume de negócios em 2022 foi de 7,42 milhões de euros. Temos vindo a ser reconhecidos aí pelas entidades, pelo IAPMEI, como PME Líder e também PME Excelência desde 2017 consecutivamente. Temos mais de 1000 clientes ativos, empresas que confiam em nós todos os dias para o desenvolvimento de processos e a transformação digital dos negócios, e somos uma empresa certificada na norma ISO 9001-2015. Na verdade, andamos há 25 anos a impulsionar os negócios, a transformá-los e a adequá-los àquilo que é as necessidades de hoje em dia. Convidava agora o Filipe Cortês a juntar-se a nós e que nos vai fazer aqui um pequeno enquadramento sobre este tema. Cortês, passo-te a palavra. Obrigado, Jorge. Muito boa tarde a todos. Agradeço desde já a presença de tantas empresas, o que significa que, sem dúvida, esta é uma temática que importa a todos e traz preocupações a todos, especialmente nesta fase final do ano. E eu, como responsável financeiro e administrativo aqui da Trigénios, colocava aqui alguns dos pontos que são responsabilidades de qualquer gestor financeiro, qualquer contabilista, qualquer gestor, mas focava aqui nesta parte, a gestão da tesouraria, ter sempre o cuidado de que as entradas são superiores às saídas. Temos que ter o cuidado constante de ter um planeamento fiscal, não apenas na reta final do ano, mas ao longo do ano. Ter o cuidado de escolher as melhores políticas de financiamento para a expansão das nossas organizações, um controle do risco apertado sobre os créditos, nomeadamente a clientes, e claro, e outra das grandes responsabilidades que temos como responsáveis financeiros é dar a informação aos investidores, aos donos, aos acionistas, aos gestores, dependente, evidentemente, da posição onde estamos. E tendo esta e muitas outras responsabilidades que certamente todos se identificam,
os que estão a ouvir, existem aqui duas que fazem sentido nos focarmos nelas. Eu, como responsável financeiro, tento estar o máximo atualizado com formações que vou tendo ao longo do ano, com informações, mas mesmo assim é pouco. Nós precisamos de nos munir de parceiros que tenham esse foco e tenham esse conhecimento. E o que nós fazemos aqui na Trigénios é certamente o que muitos de vocês fazem. Recorremos a parceiros, neste caso, para o planeamento fiscal. O nosso revisor oficial de contas é, sem dúvida, um parceiro que nos ajuda em saber quais os caminhos mais corretos que podemos ter para uma máxima eficiência fiscal, e na parte dos financiamentos, dos projetos de investimento, os que se adequam ou não à nossa expansão e à nossa política de crescimento, vamos pedindo, e o Horácio é sem dúvida uma pessoa que nos vai mantendo sempre informados acerca do que vai aparecendo, e sem dúvida um agradecimento por eles não por estarem aqui presentes, mas por estarem sempre presentes ao longo do ano. Só aqui uns números que eu gostaria só aqui de frisar antes de passar a palavra a quem efetivamente entende do assunto, e dava aqui este número, os números macros a nível de planeamento fiscal, para termos uma noção dos valores que estão aqui envolvidos a nível dos incentivos ou dos poucos incentivos que o Governo, mesmo assim, vai dando ao tecido empresarial. Em 2022, houve um total de incentivos de 2.880 milhões de euros em todos os impostos. Desses 2.880, em IRC, e é disto que estamos aqui a tratar hoje, foram dados, ou o erário público deixou de receber 1.640 milhões de euros. E eu chamo a atenção aqui para esta parte, deste universo de incentivos foi usado por 80 mil empresas. Essas 80 mil empresas, que podem parecer muitas, mas são apenas 15% do universo de empresas que entregou a IES no ano de 2022. Ou seja, 85% efetivamente das empresas não recorrem e não usam qualquer um dos incentivos e destas ferramentas que o Estado, que o Governo vai colocando à disposição das empresas para melhor poderem fazer o seu planeamento fiscal. E colocava aqui algumas ferramentas, alguns incentivos, e aqueles que têm maior relevância neste plano de incentivos que o Governo nos dá. O CIFID representou 30% do volume total, com 520 milhões, o RIFAI 245, DLR 122, o CEFAI 72 e o RCCS 51 milhões. Tenho aqui uma imprecisão em que termina em 2023, não, o DLRR efetivamente terminou já, embora estes planos de incentivos, normalmente, como poderão saber, são planos de incentivos que têm efeito ao longo de vários anos. Mas além destes, existem outros incentivos, que o Dr. Vítor certamente falará neles, e aquilo que normalmente digo a colegas e conhecidos e parceiros é, quer dizer, o que se adapta à Trigénios, o incentivo que se adapta à Trigénios não será certamente o melhor incentivo que se adaptará a uma empresa de construção, uma empresa, uma indústria. Ou seja, cada empresa tem que estudar qual ou quais os benefícios que poderá utilizar e que melhor se encaixam efetivamente dentro da sua estrutura, da sua organização e da sua estratégia de crescimento. Por isso, cada caso é um caso, mas importa, acima de tudo, conhecê-los todos. E espero que o Dr. Vítor faça esse enquadramento. Para além, então, Dr. Vítor, será o Dr. Horácio que nos irá falar aqui sobre os projetos de investimento. Apenas dou estes números macro, que são muitos zeros, e claro que nem todos são para as empresas, nomeadamente o PRR dos 17 mil milhões previstos. Eu não sei se 20% caberão ao tecido empresarial, mas talvez o Dr. Horácio nos possa esclarecer um pouco mais sobre isso.
A nível do Portugal 2030, o número ainda é mais expressivo, 23 mil milhões, e aqui acreditamos que será uma grande percentagem que terá como objetivo financiar as organizações e as empresas a nível nacional. Claro que nem tudo está definido, existe muito por conhecer a nível do que é que será o 2030 e onde é que ele incidirá. Existem apenas diretivas macro, mas a pouco e pouco creio que haverá mais novidades, e certamente aqui o Horácio nos trará aqui algumas novidades que poderão ser utilizadas por todos vós. Mais uma vez, um agradecimento por estarem aqui presentes, e coloco-me aqui ao dispor se houver algo que eu possa acrescentar. Obrigado. Obrigado, Cortês, pelo enquadramento. Convidávamos então o Dr. Vítor Santos a juntar-se a nós. Ele, numa primeira fase deste painel, irá apresentar muito resumidamente a sua empresa e, de seguida, passará a falar-nos sobre o planeamento fiscal no encerramento de contas. Vítor, tens a palavra. Bom trabalho. Obrigado, Jorge. Boa tarde a todos. Eu começo felicitando aqui a iniciativa. De facto, eu sou muito a favor destas iniciativas e, de facto, é obviamente muito oportuna face aqui ao nosso final do ano que se está a aproximar. Agradeço também esta parceria com a Trigénios e com o Inov4U, e também cumprimento todos os presentes pela disponibilidade e pela atenção. Muito rapidamente, isto basicamente o objetivo aqui nesta sessão, e vou cumprir os 15 minutos que me foram cedidos. Aqui o grande objetivo é que nós falemos aqui de algumas notas, algumas notas soltas, obviamente sem prejuízo que possam ser desenvolvidas depois a posteriori, que nós agradecemos. Qualquer contacto que haja da vossa parte ou algum feedback que seja necessário, nós estamos cá para ajudar sempre nesta dinâmica de proativo, Trigénios, Inov4U e VLS. Muito rapidamente, quanto à VLS, que é uma sociedade de revisas oficiais de contas, ao que nós temos as inscrições legais e obrigatórias por lei, tanto na OROC como na CMVM. Somos atualmente 4 sócios revisores oficiais de contas e já temos uma equipa de profissionais que trabalham connosco, que nós consideramos e sem dúvida muito preparados e dinâmicos. Temos sede em Orém, escritórios em Fátima e em Leiria, com os sócios revisores aqui divididos por cada um dos escritórios. Ao nível da atividade, não poderia deixar de ser, o nosso foco está na auditoria financeira, revisão legal das contas, é o nosso foco de atividade e também é uma imposição legal, ou seja, nós não nos vamos distanciar muito deste foco, desta atividade principal. Já temos vários clientes, acima de uma centena de clientes, já trabalhamos nos setores privados, social e também nos municípios, na questão do setor público. E também tentamos o mais possível, e aqui com a ajuda do nosso parceiro, aqui do nosso parceiro Trigénios, dispormos de meios informáticos o mais adequado possível face às atuais exigências, e como se vê neste momento, são muitas, não é? Face às atuais exigências das novas tecnologias, que de facto é o presente e o futuro. Falando aqui um bocadinho daquilo que nos traz aqui hoje, se eu conseguir mudar o diapositivo, já consegui. O objetivo desta sessão, eu queria falar um bocadinho convosco, deixar aqui algumas notas soltas face às nossas preocupações ao nível do planeamento fiscal agora até ao final do ano. Temos aqui algumas ideias, ou seja, aqui alguns temas que nós, contabilistas e revisores e empresários, temos de estar atentos, ou seja, aqui com algum destes temas, porque temos, ao nível do planeamento fiscal, da questão do planeamento fiscal. E também queria falar um bocadinho convosco dos 3 maiores benefícios fiscais vigentes em 2023, e que nós aproveitaremos depois na nossa declaração de rendimentos, declaração de impostos em 2024. Notas soltas aqui ao nível do fecho de contas e ao nível do nosso planeamento fiscal até ao final do ano. Um instrumento que é vulgarmente utilizado pelas empresas está relacionado então com as gratificações de resultados, ou seja, nós deixamos aqui uma parte do nosso resultado de 2023 que será considerado como gasto este ano e que nós iremos distribuir pelos colaboradores em 2024, ou seja, já será um gasto que nós suportamos e que nós registamos em 2023, apesar de nós apenas distribuirmos este valor pelos colaboradores no ano seguinte. Este rendimento também tem a vantagem de não estar sujeito à Segurança Social e apenas é tributado em sede de IRS. Já é um instrumento que nós também podemos aproveitar
e que entra como gasto 2023. Outra questão também relevante que muitas vezes também nós nos escapamos e que é importante nós refletirmos um bocadinho sobre isto é a questão do princípio da especialização dos exercícios, princípio do acréscimo, ou seja, nós identificarmos sempre eventuais gastos que nós possamos diferir para o futuro, ou rendimentos que nós possamos, ou melhor, ao contrário, no âmbito do planeamento fiscal, rendimento que nós podemos reconhecer apenas no futuro, ou gastos que nós já podemos registrar em 2023, ou seja, gastos que serão faturados apenas para o ano que vem, mas que nós já podemos registrar este ano como gasto de 2023, que são referentes aqui a este exercício. Mais 2 notas soltas, está relacionado então com as imparidades de dívidas clientes, ou seja, também será importante nós analisarmos as nossas dívidas clientes e identificarmos eventuais imparidades que nós registamos com impacto fiscal, que nós podemos registrar já este ano, designadamente clientes que nós temos com algum eventual processo judicial ou clientes que já estejam em mora há pelo menos mais de 6 meses. Depois temos aqui umas percentagens a aplicar, mas tudo isto é importante nós refletirmos e aproveitarmos caso seja o caso. Ou seja, dívidas clientes em processo judicial aproveitamos já 100% como gasto. Qualquer dívida de cliente esteja com processo de execução ou em insolventes ou em PER, nós podemos já aproveitar como 100% como gasto. Ou se não em mora, o vencimento em fase de cobrança duvidosa, temos então as percentagens aceitas fiscalmente. Última nota, que também é importante, eventualmente quando nós temos aqui alguns processos judiciais em curso e em que nós já prevemos, ou que já existe uma grande probabilidade que nós possamos ter que pagar alguma indemnização, eventualmente algum processo tenha sido intentado contra nós. Estas indemnizações também já são aceitas fiscalmente, já é um gasto fiscal para 2023. Caso nós tenhamos aqui algum processo judicial em curso nesse sentido, também será de refletir, falar com os nossos advogados e no âmbito da resposta dos nossos advogados, que possamos então refletir este gasto já em 2023. Para além também das provisões para garantias a clientes, no setor mais de vendas, quando nós temos o prazo legal de garantias, de fornecer garantias aos nossos clientes, ou eventualmente matérias ambientais. Bom, estas seriam as 4 notas soltas que eu queria deixar aqui, apresentar aqui para nós refletirmos até o final do ano, estes 4 temas para que nós possamos refletir até o final do ano. E, em continuação, também queria ver convosco aqui muito rapidamente também os benefícios fiscais que estão vigentes este ano e que nós vamos ter que aproveitar em 2024. Começando pelo ICE, e este é um benefício fiscal novo, ou seja, é recente para todos e ainda existem algumas dúvidas, mas que vai ser um benefício muito importante ao nível das empresas e que nós vamos já aproveitar em 2023. Qual é o fundamento ou qual é a perspectiva deste benefício? O ATE, o Estado, decidiu então beneficiar as empresas que não distribuem dividendos regularmente, ou neste caso em 2023. Ou seja, nós sabemos que aqui ao nível mais local, ao nível das nossas empresas mais locais, não é a política dos empresários a distribuição de dividendos, e ainda bem, e esta política de não distribuição de dividendos terá um benefício em 2023 nos seguintes termos. Nós vamos conseguir deduzir ao lucro de 2023 5% dos resultados de 2022 não distribuídos. Okay? Ou seja, a parcela de resultado que nós teríamos disponíveis para distribuir em 2023 e que não foi distribuído, ou seja, foi capitalizado em reservas ou resultados transitados, essa parcela, 5%, abate ao lucro de 2023. Isto é um benefício importante e com a vantagem de nós conseguir, esta parcela terá um reporte nos próximos 9 anos. Okay? Ou seja, vamos acumular todos os anos esta parcela de dividendos não distribuídos. Isto é um benefício importante que nos próximos meses ouvir-se a falar muito deste benefício e é, sem dúvida, um benefício que nós empresas, não nos podemos esquecer. E como o Filipe disse muito bem, não nos esqueçamos que, de facto, apenas 15% das empresas aproveitam estes benefícios fiscais. E aqui estamos na presença, de facto, de um benefício que, se calhar, 99% das empresas podem aproveitar já em 2023. Okay? Ou seja, de facto, é muito importante nós refletirmos sobre estes benefícios. Obviamente, tal como qualquer benefício, temos de ter a nossa situação tributária e contributiva sem dívida, regularizada, e também temos aqui alguns mecanismos para evitar alguns abusos, que são aumentos de capital quando são financiados pela própria entidade. Okay? Ou seja, mas em regra geral, este benefício, penso que será o benefício mais importante de 2023 e que também é importante nós técnicos, nós empresários, nós contabilistas, nós revisores oficiais de contas,
que saibamos aproveitá-los, porque é de facto muito importante. Rapidamente, falando aqui de um segundo benefício, que é o ReFi, que é um benefício que já existia em anos anteriores e que vai vigorar pelo menos até 2027. Este benefício também é um benefício muito importante, só que aqui neste caso, nesta situação do ReFi, é um benefício que está limitado só em alguns setores de atividade, ok? Ou seja, sobretudo setores industriais, ok? De produção, de setores industriais de produção e também informáticos. Okay? Ou seja, de facto, a nossa primeira preocupação é nós vemos se a nossa empresa tem CAI aplicável no âmbito deste benefício, do ReFi, e depois, estando nós no âmbito deste benefício, conseguimos aqui, de facto, deduzir ao imposto, e aqui é a coleta, conseguimos deduzir 25% de todo o investimento que fizemos durante o ano em ativos novos, com um limite de 50% da coleta. Okay? Ou seja, de facto, também é um benefício muito importante quando existe aqui algum investimento em 2023 relevante em ativos novos e que seja enquadrado no âmbito do ReFi. Okay? Aqui também temos aqui algumas condições que são importantes, sobretudo esta primeira, temos de estar sempre atentos. Este benefício, o ReFi, é apenas aplicável quando nós criamos emprego, ou seja, teremos de ter aqui uma criação líquida de emprego, temos de ter pelo menos mais um colaborador em termos médios nos últimos 12 meses, ok? Ou seja, temos aqui criação líquida de emprego, também não pode haver dívida a ter nem à segurança social, temos de ter aqui um dossiê fiscal com esta evidência do investimento que foi feito e temos aqui penalizações em caso de incumprimento. Okay? Ou seja, de facto, também este benefício também é muito importante e como o Filipe há bocadinho apresentou, de facto, também é aqui um benefício com uma parcela muito grande ao nível do gasto fiscal da AT, neste caso. Porque para nós é benefício, mas do lado da AT é gasto. Não me querendo alongar muito, e aqui reiterando que estamos disponíveis, todos nós estamos disponíveis para esclarecer alguma dúvida que possa surgir. Vou, para acabar aqui, para terminar, falo aqui um bocadinho deste último benefício, que é o CIFID, que também já é conhecido, também já existia e que se mantém em 2023. Ao nível do CIFID, este benefício está ligado às despesas de investigação e desenvolvimento, ou seja, serão para empresas que, de facto, têm algum dispêndio. E aqui não falamos apenas de investimento, podem ser gastos com o pessoal. Qualquer tipo de dispêndio que nós façamos com investimento e desenvolvimento, ou seja, na investigação ou na inovação, digamos assim, empresarial. Temos aqui alguns setores com maior aplicabilidade do que outros, mas, regra geral, qualquer setor pode, de facto, aproveitar este benefício, desde que tenha aqui dispêndios no âmbito do ID. Uma limitação deste benefício é que está sujeito a candidatura, ou seja, temos de ter aqui uma candidatura que terá que ser entregue até 31 de maio de 2024, ou seja, até à apresentação da nossa modelo 22, e temos que esperar de facto que haja uma decisão da ANI que será positiva ou negativa. Caso seja positiva, este benefício ao nível de montantes é muito importante, porque nós podemos deduzir pelo menos 32,5% em 2023, ao qual vamos somar 50% caso não tenhamos tido este benefício nos últimos 3 anos, ou seja, temos aqui uma parcela de 82,5% no máximo, poderá ser 82,5% dos dispêndios em ID podem ser batidos à coleta, é um benefício muito importante. E uma última nota, também existe aqui alguns títulos, e aqui está aqui títulos de participação em fundos de investimento que investem em ativos relacionados com investigação e desenvolvimento, que as empresas também podem adquirir até ao final do ano e que também incluem aqui este tipo de benefício. Aqui a grande questão destes títulos, de facto, é que não há qualquer tipo de rentabilidade garantida, nem liquidez, ou seja, nós temos que manter pelo menos 5 anos esse montante terá que estar investido nesses fundos e não há qualquer garantia de liquidez passado 5 anos. Esta é aqui a grande desvantagem, ou aqui o pensamento que nós empresários ou nós investidores teremos que fazer, a análise que temos que fazer no momento do investimento. No entanto, tem que de facto investir nestes títulos, nestes fundos de investimento em ID. Podem de facto aplicar este benefício CIFID nas mesmas condições que falámos há bocadinho. Ou seja, no limite, 82,5% do investimento será abatido ao imposto de 2023. Agradeço muito amplamente, era isto que eu vos queria falar um bocadinho convosco e estamos disponíveis. Agradeço a todos. Obrigado, Vítor, pela tua excelente apresentação, foi sem dúvida esclarecedora. Pedia aos participantes que, no caso de terem dúvidas, que as coloquem na área de chat
para depois, no fim, nós respondermos. Obrigado, Vítor, mais uma vez. Vamos continuar então com um novo painel. Vou convidar o Dr. Horácio Mota a juntar-se a nós. Obrigado, Horácio. O Horácio vai falar sobre o financiamento de empresas e projetos de investimento. Horácio, passo-te a palavra. Boa tarde, muito obrigado. Quero só apenas começar por fazer um agradecimento muito grande ao Jorge, a ti próprio, ao Filipe, por este convite, por esta oportunidade que me dão aqui de falar de fundos europeus, que é uma matéria realmente que eu gosto muito e que trabalho nela há 30 anos. Portanto, ligeiramente mais do que a trigénios. Obrigado, Vítor. Realmente são muitos anos que eu trabalho nisto, portanto, eu já venho desde o PEDIP, dos CIRs, portanto, aqueles projetos todos, e isto realmente tem sofrido uma evolução muito, muito grande. A nossa empresa, portanto, faz 30 anos este ano, já fizemos mais de 2.000 candidaturas, temos mais de 300 milhões de incentivos concedidos, e temos uma particularidade, nós somos uma empresa muito transversal, fazemos candidaturas de incentivos a todos os fundos, portanto não nos limitamos só à indústria, ou só à área social, ou ao turismo, mas fazemos tudo, portanto desde as descarbonizações da indústria, ao hidrogênio, à área social, comércio, serviços, portanto somos muito, muito transversais. Hoje vou-vos falar aqui, existem muitos sistemas, muitos avisos, vou-vos falar aqui naqueles que são os mais conhecidos e aqueles que são os mais adaptáveis à nossa atividade, começando de facto por dizer que os projetos do Portugal 2030 de facto são para toda a gente, mas na prática são apenas para empresas industriais exportadoras. Ou seja, o comércio não pode ser elegível, empresas produtivas que não exportam também não podem ser enquadradas. Portanto, aqui o Portugal 2030 é muito claro. Tudo o que for unidade industrial exportadora pode-se candidatar. O turismo também está incluído nesta vertente. O Inovação Produtiva é, de facto, o projeto mais importante dentro do Portugal 2030. São projetos, basicamente, são para indústrias, fábricas, projetos grandes, que vão ter 25 milhões de euros de investimento, com mínimo 250 mil, e são projetos que têm uma taxa máxima de 40% a fundo perdido. Portanto, a taxa do apoio é excelente, este enquadramento é mais complexo, de qualquer maneira, são projetos que têm muita procura, há muitas indústrias, tem 40%, e a grande diferença que existe entre o Portugal 2020 e o 2030 é realmente nas tipologias dos investimentos. Aliás, isto é uma coisa que é já muito transversal a todas as candidaturas. Os investimentos elegíveis agora, e muito importantes para a valorização das candidaturas, é os investimentos na transição digital e na transição climática. Portanto, todas as candidaturas, hoje em dia, têm estas componentes de investimento. Portanto, não chega a comprar só uma máquina, mas os investimentos de transição digital, incluindo a indústria 4.0, são investimentos hoje muito complexos. O Inovação Produtiva é um sistema de incentivos que fechou na passada sexta-feira, portanto é provável que volte a abrir no primeiro trimestre de 2024. São projetos complexos, levam tempo, é preciso definir muito bem os investimentos, é preciso ter os licenciamentos, é preciso avaliar bem o mapa de investimentos para incluir todos estes investimentos que valorizam as candidaturas, não só valorizam, como acrescem as majorações, e portanto são projetos que realmente são muito profissionais. Portanto, isto já falei, acelerei um bocadinho aqui. Este projeto da Indústria 4.0, que curiosamente terminou ontem a fase de candidaturas, é um incentivo na base do PRR. O PRR, como o Filipe há bocado bem disse, são cerca de 17 mil milhões, mas só cerca de 10% é que são para as empresas. E dentro destes 10%, quais são as temáticas que são elegíveis? A transição digital e a transição climática. Sempre. Andamos sempre agora neste registro e não vamos sair daqui tão depressa. Aliás, eu acho que nunca mais vamos sair. A Indústria 4.0 foi um sistema extraordinário, que terminou ontem, em que
as empresas que apostassem em investimentos digitais, conectados, autónomos, com operação remota, softwares de produção, ERPs, tinham uma taxa a fundo perdido de 85%. Portanto, foi um programa, de facto, que teve imensa procura, o prazo de candidaturas foi muito curto. Nós esperamos que muito brevemente possa voltar a abrir, porque, de facto, a procura foi espetacular. E foi um sistema muito bom. Depois temos a descarbonização, é outra das medidas do BRR, portanto, esta diretamente relacionada com a transição climática. A descarbonização da indústria já houve este ano, se a memória não falha, em março ou abril, um aviso de abertura. Também tem 85% a fundo perdido para as empresas que queiram investir na sua própria produção de energia para autoconsumo. Concretamente, os painéis fotovoltaicos, ou até os empilhadores elétricos, ou outros equipamentos, permitem redução. Foi um sistema relativamente simples, só tinha uma obrigação, que era a empresa tem que se comprometer a reduzir 30% dos seus consumos. O que também não é assim muito difícil, só era realmente complexo para aquelas empresas que gastam imensa energia, reduzir 30% é muito. Agora, para o comum das empresas, 30% é fácil. Também esperamos que este aviso abra no início do primeiro trimestre. O que nós aconselhamos aqui é, de facto, as empresas preparem-se para este aviso e também para este 4.0, começando a recolher os orçamentos. Isto às vezes leva tempo. No caso concreto da descarbonização, as empresas têm que ter um orçamento, por exemplo, para painéis fotovoltaicos, tem que se fazer um pequeno estudo aos consumos de energia elétrica e tem que aquele investimento demonstrar e comprovar que se vai poupar 30%. Portanto, as empresas, eu acho que se podem preparar para isto. Quem é que se pode candidatar à descarbonização da indústria? As empresas industriais. Mais uma vez, o PRR e o Portugal 2030 não gostam dos outros setores comerciais, nomeadamente o comércio, que não se podem candidatar a essas medidas. Sendo certo que, às vezes, no fundo ambiental, existem algumas medidas também que possam ser aplicadas a outros setores de atividade. Agora, o nível de complexidade é incrivelmente superior. Para terem uma ideia, estes projetos da descarbonização da indústria demoraram cerca de 15 dias a ser aprovado, o que até parece mentira, enquanto os projetos da descarbonização do Fundo Ambiental, que se podiam aplicar ao comércio e aos serviços, demoraram 14 meses. Só por aqui se vê dois países, duas medidas. De facto, foi impressionante. Mas existe. O outro programa que eu vos queria falar é o Programa de Apoio à Produção Nacional, que eu penso que na próxima modalidade vai se chamar Incentivos de Base Territorial. São projetos espetaculares, são projetos geridos a nível regional pelas CCDRs e pelas CIMs. São projetos que vão até 300 mil euros, antigamente era 235, agora falam em 300 mil euros, e são projetos que são muito transversais, ou seja, enquanto no inovação produtiva são elegíveis obras e equipamentos, basicamente, nos programas de apoio à produção nacional, tudo é elegível. Portanto, desde um software, um computador, um ERP, um CRM, a uma máquina, a um ar-condicionado, a um painel fotovoltaico, a um website, tudo é elegível. Tem 50% a fundo perdido. São projetos muito mais simples que os outros, são geridos a nível local, tem imensa procura e aqui podem-se candidatar todos os setores de atividade. Sendo certo que é preciso analisar o aviso de abertura para verificar se não há setores excluídos. Por exemplo, nos últimos avisos, os projetos na área da construção civil estão excluídos. No último, o comércio também ficou excluído, mas há 4 anos atrás foi incluído. Portanto, depois temos que analisar muito bem os CAIs que vão ser elegíveis. De qualquer maneira, é um projeto espetacular. Não exige exportações, não exige a criação de próprio emprego, não exige nada disso. Exige uma coisa: tem que se fazer um projeto inovador que tenha investimentos na área da transição digital e na área da transição climática. Portanto, quando tiverem, de facto,
delinear o vosso projeto, já sabem que comprar uma máquina só não vão a lado nenhum, mas têm que comprar a máquina e depois têm que ver como é que vão fazer a eficiência energética, o que é que conseguem fazer em termos de economia circular, o que é que conseguem fazer em termos de transição digital, o que conseguem fazer em indústria 4.0, como é que vão automatizar, se precisam de um robô, se precisam de uma certificação de eficiência energética. Portanto, todas essas componentes hoje em dia são fundamentais e imprescindíveis. Portanto, uma boa definição do plano de investimentos é é o primeiro fator para o projeto ter sucesso. Não há dúvidas nenhumas quanto isso. Portanto, e estas grandes diferenças surgiram há 4 ou 5 anos para cá, que antes disso nós fazíamos os projetos e nunca se ouvia falar nestas temáticas. Hoje é a sustentabilidade, é tudo do género. Depois vão aparecendo outros pequenos projetos na área social, por exemplo, têm aparecido imensos projetos extraordinários. Eu também não fiz aqui nenhum slide, porque penso que as pessoas que nos estão a ver estão mais na área da indústria e do comércio, mas existem depois muitos avisos, ultimamente têm sido avisos quase todos os dias, ou para carregadores de carros elétricos, ou para residências colaborativas, ou para inovações sociais. Portanto, imensas coisas. Portanto, se quiserem mais informações, também podem contactar com a Trigénios. De facto, como o Filipe disse, nós temos o cuidado de irmos informando a Trigénios também destas oportunidades, que também são boas para todos. Qualquer dúvida, também estou ao vosso dispor para responder no final ou quando vocês quiserem. Muito obrigado. Penso ter sido esclarecedor dos vários avisos importantes que existem. Penso que sim, Horácio, foste bastante esclarecedor. Obrigado pela tua intervenção. Gostava agora de que todos os nossos parceiros se juntassem aqui à ação. Nós estamos disponíveis para dúvidas que tenham ou questões que possam colocar. Penso que deverão ter sido suficientemente esclarecedores, porque não temos aqui nenhuma dúvida, nenhuma questão colocada. Vítor, Horácio, gostavam de esclarecer aqui algum tema adicional que não tivesse sido... Eu tenho uma questão que aproveito e que deve ser comum a muitos, tem a ver com a mobilidade elétrica e com os veículos. Tem havido uma série de incentivos fiscais à aquisição de veículos de passageiros elétricos para as empresas, e a minha questão é, fala-se muito em que todos estes benefícios vão acabar, se já existe algo previsto para 2024 ou se já não vai ser no orçamento de 2024 e vai se estender certamente a partir de 2025. E essa era a questão para o Dr. Vítor. A questão para o Dr. Horácio é, na mesma senda, o que é que temos a nível de substituição dos veículos a combustão para veículos elétricos, o que é que a Trigénios ou outras empresas que avisam que poderão estar em aberto a que nos podemos candidatar para este tipo de apoio, desta conversão. Dr. Vítor, quer começar? Claro que sim. Olá, agradeço a questão. Olá outra vez. Viaturas elétricas, sem dúvida que cada vez, isto é um tema cada vez mais recorrente e que as empresas cada vez estão, empresas e famílias, não é? Estamos cada vez mais a aproveitar este novo segmento de viaturas. Poupança fiscal e benefícios fiscais, vamos manter para 2024 o que nós já temos em 2023, ou seja, de facto, viaturas elétricas até 62.500, ou híbridas plug-in até 50.000, continuamos a ter aqui uma grande vantagem fiscal, que será a questão do IVA, ou seja, vamos continuar a poder reduzir o IVA nestas viaturas elétricas ou nas plug-ins, com estes limites máximos, com estes tetos, e também a questão da tributação autónoma, ok? Ou seja, de facto temos aqui estas duas poupanças para empresas que investam em viaturas de passageiros, ou viaturas elétricas, não tem que ser passageiros, viaturas elétricas, continuamos com estes benefícios em 2024. Com estes dois limites, de facto é importante, porque de facto se houver a aquisição de uma viatura elétrica acima de 62.500,
continua a ser muito penalizador, porque já pagamos tributação autónoma, não podemos reduzir o IVA e temos os gastos não são aceitos fiscalmente, voltamos aqui à penalização inicial. Okay? Ou seja, de facto, até estes patamares, continuamos aqui com estes benefícios que são importantes no âmbito da poupança fiscal. Sim. Relativamente à questão dos apoios para a compra de veículos elétricos, se mantiver tudo como era no passado, o que eu acredito que é isso que vai acontecer, não há apoios para a aquisição de veículos. Agora, as empresas que queiram, por exemplo, no programa da descarbonização, passar a produzir a sua própria energia, depois podem abastecer os seus carros com a sua própria energia, ou seja, reduzirem aí realmente os gastos com eletricidade, mas para a aquisição de veículos não prevejo que haja. Mas quando eu falo em veículos, não falo em ligeiros de passageiros, porque isso é percepcionado o porquê que não. Que nem poderia fazer grande sentido, é meu entender. Falo naturalmente em veículos que substituam os ligeiros de mercadorias ou veículos, como há bocadinho estava a referir, os empilhadores e veículos congêneres que se possam substituir por elétricos. É assim, nestes projetos da descarbonização, aquilo que é elegível realmente esses veículos de movimentação de cargas, ou de mercadorias, os empilhadores, aí não há qualquer problema. Mas os veículos de mercadorias não são elegíveis. Às vezes, em alguns programas muito, muito específicos, nós conseguimos aprovar um veículo, mas eu vou dar um exemplo assim meio caricato para perceber. Um sardinheiro precisa de um veículo especial e muitas vezes a gente consegue enquadrar o veículo todo, muitas vezes só conseguimos enquadrar a caixa frigorífica. Portanto, são situações muito difíceis, muito particulares. Temos que ver aviso a aviso. Nestes projetos regionais é mais fácil conseguirmos esses investimentos serem elegíveis, mas, por exemplo, do Portugal 2030 é impossível. Não estou a ver que vai haver alguma alteração com isso. Muito bem. Temos aqui mais uma... Jorge, só se me darem mais uma coisa assim. Sim, claro. Em termos gerais, assim, as empresas que se pretendam candidatar a projetos, é um conselho sincero, assim, não devem esperar que os avisos saiam. Porque depois, quando eles saem, por exemplo, este da indústria 4.0, que era um aviso espetacular, muitas empresas a comprar equipamentos tecnologicamente muito evoluídos, a robotizar linhas de produção, nós tivemos 10 dias, foi uma absoluta loucura destes projetos. Correria. E eles vão voltar a abrir. As empresas devem fazer o plano de investimentos para o ano inteiro, por exemplo, agora, pensar aquilo que vão comprar, começar a pedir os orçamentos e guardá-los na gaveta. Tem que ser assim, porque depois, quando abrir o aviso, as empresas têm um plano de investimentos feitos, podem fazer isto com calma, atempadamente, bem feito, em vez de fazer esta corrida, porque depois às vezes nem se conseguem candidatar. No Descarbonização, para terem uma ideia, que era um programa também extraordinário, com 85% de fundo perdido, havia tanta procura de orçamentos de painéis fotovoltaicos que as empresas que os vendiam não tinham tempo de fazer os orçamentos e o estudo. Portanto, são coisas que as empresas devem preparar-se a dizer, olha, eu este ano quero fazer isto, vou começar a pedir os orçamentos, vou pensar bem o mapa de investimentos e nós vamos trabalhando em conjunto. Abriu em março, ou abril, ou em setembro, está tudo feito. Mas, assim, eu trabalho há 30 anos nisto e sempre foi assim. Abro o aviso e aí é que as pessoas os empresários vão a correr à procura dos orçamentos. Mas eu acho que aqui é que nós temos que realmente fazer aqui alguma pedagogia, porque depois é muita corrida e às vezes não se faz tudo. Vítor, Horácio, eu penso que em jeito de resumo do teu painel, existem sempre formas de financiar que circulam à volta de 2 ou 3 temas, ou 4, e uma boa prática que todas as organizações devem ter é fazer o planeamento do mapa de investimentos para o ano e começar logo no início do ano a falar com os potenciais fornecedores,
desse tipo de soluções, por forma a que quando a candidatura esteja aberta, que se possa rapidamente elaborar o projeto e apresentar a candidatura, não é? Portanto, esse eu penso que é o resumo do teu painel. Obrigado. Já agora, só para rematar mesmo isto, assim, imagine, uma empresa quer instalar um ERP, que vocês vendem, não é um orçamento direto, ou seja, tem que ir à empresa, tem que ver o chão de fábrica, os postos que vão instalar, etc. Ou seja, só o orçamento demora o tempo que este serviço esteve aberto. Sim. Ou seja, depois não consegue fazer nada. A preparação da candidatura e a entrega, não é? Sim. Muito bem. Vítor, tínhamos aqui também uma questão e a questão seria apresentar um bocadinho melhor, não foi claro, o ICE, o Incentivo de Capitalização de Empresas. Muito bem. E de facto, pertinente, porque de facto é um benefício que terá aqui muito debate nos próximos meses. Isto assim, de grosso modo, e o que é que nós temos, qual é que é a filosofia que está por trás deste novo benefício do ICE? Nós temos que sempre pensar qual é que é a parcela de resultado que a empresa tem disponível para dividendos, ou seja, do resultado de 2022, quanto é que a empresa teria disponível para dividendos. Basicamente, esta parcela, quando não for distribuída em dividendos, tem um benefício. Obviamente, nós sabemos que o resultado de cada ano tem aqui algumas imposições legais, tem a reserva legal, tem a reserva da LRR, temos aqui umas quantas imposições legais que, de facto, nos impede de dividendos. Mas depois, na parcela, naquele montante que está fora destas imposições legais, ou seja, este montante que está disponível para dividendos, este sim tem um benefício de 5% a abater ao lucro de 2023, quando não for distribuído. Okay? Ou seja, de facto, aqui o nosso pensamento é exatamente este. Temos que pensar quanto é que nós tínhamos disponíveis para dividendos. Não tendo havido dividendos, 5% desse montante abate ao lucro de 2023. A filosofia é um bocadinho esta. Depois tem aqui algumas questões mais técnicas, depois para ser debatidos entre os técnicos, entre os contabilistas e revisores e empresas. Mas grosso modo, a filosofia do novo ICE, que será o tema dos próximos meses, como falámos há pouco, é um tema que 99% das empresas podem aproveitar, é um benefício que 99% das empresas podem aproveitar, mas grosso modo o pensamento é este. O que é que eu não distribuí de dividendos que poderia ter distribuído? Ponto. E depois a partir daí fazemos as contas. Agradeço. Mais uma vez estamos disponíveis, todos nós estamos disponíveis para ajudar em alguma situação que possa ocorrer mais específica, estamos disponíveis para ajudar. Muito bem, estamos a chegar ao fim do último webinar da série de 2023. Foi um prazer estar convosco ao longo deste ano em mais de 20 sessões, onde muitos de vocês estiveram presentes connosco. Agradecer especialmente ao Dr. Horácio e ao Dr. Vítor da Inofoyu e da VLS por terem aceito este nosso desafio. Agradeço ainda ao Cortês pela disponibilidade para estar aqui connosco. Aos quase 100 empresas que estiveram aqui connosco hoje, muito obrigado. Espero que tenha sido um webinar esclarecedor e que possamos contar convosco em 2024. Em nome da Trigénios, agradeço a vossa presença, desejo-vos a todos um bom Natal e um feliz ano de 2024. Muito obrigado e até uma próxima. Obrigado, até a próxima. Boas festas. Obrigado. Boas festas. Obrigado, boas festas. Muito obrigado mais uma vez e até para o ano, se calhar, não é? Claro que sim. Então vá, obrigado. Obrigado, então.